tema de hoje é Eu para isso nasci. Será que quando você viu esse tema, ou acabou de ouvir, né? Eu para isso nasci. É, que tema é esse? Ué, eu nasci para alguma coisa? Será que a gente se pergunta, né? Normalmente nós todos, de uma forma geral, pensamos que nós nascemos por algum motivo alheio a gente, mas não porque nós temos um motivo de estarmos aqui. Ah, foi porque foi assim, nasci nessa família porque precisava ser assim, né? Ou as coisas que acontecem na minha vida acontecem como se fossem a revelia. Essa frase, eu para isso nasci, é uma frase de Jesus. E eu vou contextualizar o momento em que Jesus diz essa frase, e que é um momento muito interessante. Jesus está diante de Pilatos. Jesus já tinha feito a sua última refeição com os seus discípulos, os seus amigos, já havia falado para eles tudo o que iria acontecer dali para frente, já havia preparado os 3 anos juntos na missão de Jesus, né, na sua missão planetária, ele já havia instruído, amado, falado, demonstrado como é que se praticava o amor e como é que se chega à verdade, que foi um tema nosso de preleção umas semanas atrás, o que é a verdade, né? Nesse momento, depois que ele instruiu, deu as últimas instruções e preparou, falou, virá o Consolador, por um tempo vocês não vão me ver, mas logo vocês me verão. Ele estava falando, ele estava instruindo, preparando para o que viria a acontecer. E chegou o momento de não mais ver Jesus. Jesus foi preso, foi julgado durante a noite, sem nenhum crime, nenhuma culpa, né? Uma pessoa doce, inocente, né? Que veio ensinar e demonstrar como é que se ama, estava ali, já tinha passado pelo Sinédrio, já tinha sido enviado para Herodes e agora os romanos, né? Na sua última etapa dessa noite, está diante de Pilatos. E Pilatos sabia que Jesus não tinha culpa nenhuma. Pilatos estava diante de um homem que o deixava muito curioso. E Pilatos muito vacilante. Ele queria acreditar e ele fez uma pergunta: Você é o rei dos judeus? Perguntando para Jesus. E a conversa se estende sobre a verdade, que hoje nós não vamos falar disso, mas a pergunta de Pilatos é: Você é o rei dos judeus? Tipo, me dê um motivo para eu não encaminhar você para a morte, como os judeus querem. Jesus responde para ele: Você é quem diz. Eu para isso nasci. Vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que resposta estranha para Pilatos. Você diz que eu sou rei. Eu para isso nasci. E aí a gente fica pensando, ué, que Jesus está querendo dizer para Pilatos? Eu para isso nasci. Aquele que quer ouvir a verdade, ouça. E Pilatos não tinha condições de ouvir a verdade, muito volúvel, muito inconstante. Mas Jesus está dizendo que ele nasceu para aquele momento, para o que estava por acontecer, para esse testemunho da verdade. Toda a vida de Jesus se resumia para aquele momento do que viria a ser, que a gente sabe que foi depois seu julgamento e morte, né? E sua ressurreição depois. Jesus veio para o planeta para isso, para cumprir uma missão. E ele costumava dizer que ele veio cumprir a lei, ele não veio mudar, ele não veio ser rebelde, ele veio para cumprir a lei divina. Passou por
muito sofrimento, foi rejeitado, foi abandonado pelos discípulos, dormiram enquanto ele estava orando, esqueceram dele, foi zombado, bateram nele, julgado, sendo inocente, condenado e morto. E ele disse: eu nasci para isso. Para isso. Que será que esse rei, que não era rei dos judeus, o rei de um reino que não é daqui, da terra, será que ele estava ensinando para a gente que é nesse momento em que a gente passa por aquilo pelo qual nós nascemos para passar, é ali que está a verdade. Será que você já pensou para o que você nasceu? Rapidamente, vamos pensar. Para o que eu nasci? Eu nasci para isso. Isso o quê? Será que nessa hora, o que vem na nossa cabeça, ou algumas vezes já pensamos, não sei porque eu nasci, não sei porque eu estou nesse mundo, eu estou sofrendo tanto, eu quero tanto alcançar algo e não consigo. Então, eu fiz aqui algumas observações. Qual é a sua grande realização? O que é que você veio realizar neste mundo que só você pode realizar? Só você, ninguém mais. Não é sua mãe, seu pai, seu filho, sua avó, seu tio. Você. E aí a gente vem para o planeta com esse objetivo. Eu nasci para isso. E quanto tempo a gente demora para descobrir qual é? Vamos lá, vamos fazer algumas reflexões. Será que você veio aqui para ficar rico? Será que alguém pode pensar que o objetivo de eu estar aqui é ter um título de doutor, de presidente da empresa que eu trabalho? Será que eu nasci para ter conforto, ter tanto dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar? Será que às vezes a gente, de alguma maneira, durante a vida, vai olhando para isso e vai achando que isso é o objetivo de nós estarmos aqui? Sermos famosos ou recebemos aplausos, ser reconhecido porque eu lavo a louça, eu limpo o chão. A dona de casa que pensa isso, né? Os donos de casa também, os homens e mulheres que fazem isso, falam assim, ninguém reconhece que eu estou lavando a louça. De novo, essa louça suja, né? A gente nasceu para isso, para reconhecerem que a gente lavou a louça. Aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho de um texto do Emmanuel sobre isso, a beleza de um texto do Emmanuel. Mas, por outro lado, ouvindo Jesus, os seus ensinamentos, se este mundo que nós viemos é para a gente aprender, para a gente mudar alguma coisa ou muita coisa na gente, e para nos tornarmos pessoas melhores, será que é nos distraindo com as coisas do mundo que a gente vai estar cumprindo com aquilo para o qual cada um de nós nasceu? Ou será que Jesus deixou seus ensinamentos porque ele queria abraçar, recolher todas as suas ovelhas? E ele enviou as pessoas que aprenderam com ele para que elas fossem buscar as ovelhas. Deixou seus discípulos e deixou seus ensinamentos, que até hoje a gente estuda, lê, ouve. Então, será que nós nascemos aqui para o quê? Para o nosso próprio conforto? Para a nossa própria felicidade? Ou cumprindo o que nós viemos cumprir, a gente vai ser feliz? E vai se sentir autorrealizado? É o que ele disse, eu vim dar testemunho da verdade. Essa verdade é uma verdade que está dentro do coração. Por isso eu comecei a oração falando, ouça o som do teu coração. Ouça esse som, essa voz
que é interna. Para nós nos autorrealizarmos, o que a gente precisa fazer? Você vai abrir mão do quê? Do medo? Semana passada, né, a Aline falou do medo à liberdade. Medo, vai deixar de fazer as coisas por medo, vai abrir mão do conforto, da arrogância, do orgulho. Será que para você se autorrealizar e vir para esse mundo, cumprir o que você veio fazer aqui, seria renunciar a algumas coisas, abrir mão, ou ouvir a sua voz interior? Então, eu trouxe vários assuntos aqui para nós agora pensarmos, lembrarmos de uma história de uma pessoa que viveu no século XV. Era uma menina que nasceu numa família muito pobre. Foi 1412, na Idade Média, camponesa, muito, muito, muito pobres. A cidade que ela nasceu até hoje é muito pequena. Muito. É até difícil de chegar, não tem nem ônibus direito na cidade que ela nasceu. Ela nasceu com um propósito igual você, igual eu, igual os nossos filhos, os nossos pais, igualzinho os nossos sobrinhos, igualzinho, igual todo mundo. E conforme ela foi crescendo nesse lugar tão pequeno, uma coisa no coração dela dizia, ela tinha uma devoção muito grande, um amor a Deus muito grande. Algo nela cantava. E ela ia à igreja, e ela ouvia, e comungava na igreja católica da vila onde ela nasceu. E ela orava, e ela buscava, sendo criança e sendo pré-adolescente como ela era. E ela, ao longo do tempo, mais ou menos com 13 anos, ela começou a ouvir vozes que diziam para ela que ela deveria voltar na igreja, que ela deveria orar, que ela deveria conversar com Jesus. E ela ia à igreja e conversava com Jesus, diante da cruz. E outras vozes ela ouvia. E quando ela voltava para casa e contava que ela ouvia vozes, a família ficou horrorizada. Como assim? Você está ouvindo vozes? Essa menina é louca. E ela falava, eu estou conversando com Jesus. Mas você não pode conversar com Jesus, não é possível. Tem algo errado com essa menina. E ao longo do tempo, ela continuava com algo no coração, ouvindo esse som do coração e ouvindo essas vozes. E mais a família foi trancando ela em casa, foi achando que ela era um problema. E menos compreendida ela foi. Ela começou a ouvir, tem um livro, posso falar no final, senão vocês me lembram, se eu não falar, eu ponho no grupo. É um livro, já falo agora, da Hermance Dufour, que é Joana d'Arc por ela mesma. Tá? Eu estou falando de Joana d'Arc. Ela conta que ela ouvia da cama os pais falando: o que a gente vai fazer com ela? A gente tem que trancar essa menina, que vergonha. Essa criança é doida. E ela seguia as vozes. Ela ouvia e ela ia à igreja. E essas vozes eram de São Miguel, arcanjo, de Santa Catarina e Santa Margarida. E ela, ao dizer que ela estava falando com Santa Margarida, mais ainda zombaram dela, mais ela sofreu, mais ela foi humilhada, chacoteada, mais ela falou, eu tenho que continuar ouvindo, porque as vozes são boas, e as vozes me dizem que eu nasci para algo. E ela passou os 13, 14 anos. O livro conta, ela conta que um tio dela levava ela escondido. Dizia que precisava ir na cidade vizinha, levava ela escondido. Nas primeiras vezes pedindo ajuda, pedindo para a família. Depois ela ia escondida com o tio à noite para conversar, com 16 anos, com alguns dirigentes da cidade maior vizinha, porque ela tinha uma missão. E como é que era levar uma adolescente à noite para conversar com os dirigentes políticos de uma cidade, quando ela dizia que ela tinha a missão de salvar a França? 16 anos. E eles ouviam, porque a voz que falava no coração de Joana era uma voz da verdade, era pura e límpida.
E ela tinha uma devoção muito grande. E ela sabia que ela tinha que seguir, porque ela nasceu para aquilo. Como ela ia realizar, ela estava ali falando com eles: vocês precisam me dar condições. A gente tem uma imagem de Joana d'Arc que está na internet, mas o livro é ela mesma contando. E ela voltava para casa e ela continuava falando: eu tenho que conseguir que eles encontrem uma forma de eu falar com o rei, Carlos VII. E aí vem a profecia de que tinha uma menina, uma moça daquela região que sairia do meio dos bosques, de uma cidadezinha minúscula, e que ela iria, uma jovem adolescente, sem experiência nenhuma, e que ela lideraria a França, libertaria a França. Na época, a França estava sob o domínio da Inglaterra, uma boa parte da França. E o rei estava deposto. Era a Guerra dos 100 Anos. Nesse momento, eu queria fazer uma pausa e a gente pensar junto o que essa moça, a maior parte de nós deve conhecer a história dela, né? Mas o que foi para essa moça ouvir a voz da verdade? E eu vi que ela tinha uma missão. E ela ouvir com o coração. E como Jesus, diante de Pilatos, Jesus já tinha sido açoitado, já tinha sido julgado, estava ali, manso como um cordeiro, dizendo: eu nasci para isso. Joana também dizia: eu nasci para isso. Ela não sabia o que viria, mas ela foi. O Emmanuel, no seu texto, eu estou emocionada, já deu para ver? O Emmanuel, no seu texto, fala, minha página 5, cadê minha página 5? Onde eu pus a minha página 5? Ele fala assim, a hora bem vivida, o texto chama hora a hora, dia a dia. Ao levantar, vigia teu pensamento, medita na confiança com que Jesus te espera, para que você possa cooperar com as pessoas que te rodeiam. Era isso que Joana tinha no coração. Quando você começar as tuas tarefas do dia, centraliza toda a força da tua mente no dever a cumprir. Se a tua missão é na tua família, faz da tua casa um pequeno paraíso de amor e de alegria. Você, porque você nasceu para isso. Mesmo que ao preço da tua dor e da tua renúncia em favor deles, não reclame. Cumpre o teu dever. Se o teu trabalho é longe do lar, lembra do respeito. Não gaste energia da palavra à toa. Use a tua palavra para consolar e para instruir. Reverte a maledicência que pode invadir teu pensamento. Transforma isso. Movimenta-te no bem com um fervor incansável. Da mesma forma que Joana movimentou as forças, conversou com os dirigentes, eles entenderam que ela era a que lideraria a França contra a Inglaterra, ela liderou o exército. Diz, isso está na internet. Ela não levantou espada para ninguém. Joana inspirou as pessoas à liberdade, para que não tivessem medo, para que fossem juntos, marchassem juntos em nome de libertar a França. O cenário é uma guerra, mas os exércitos de homens seguiram uma adolescente de 17, 18 anos, que confiou, ouviu essa voz da verdade no coração e que entendeu que eu nasci para isso. E ela foi. E a proteção dos santos de Miguel, de Margarida e Catarina estavam com ela. A proteção de Jesus estava com ela. E ela liderou a França. E o rei foi colocado no trono novamente. A França, que séculos depois seria o berço do espiritismo com Kardec.
A França, que iria falar do respeito à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Isso ainda viria depois de Joana, uma menina. Depois nós sabemos que ela foi acusada, ela foi considerada manipuladora, que ela se aproveitou de profecias, ela sofreu, foi açoitada, foi julgada, condenada, e na cidade de Rouen, na França, ela foi queimada na fogueira, igual Ian Rus, né? Muito próximo, inclusive, um do outro. Ela nasceu para isso. Joana nasceu para isso, para levar o estandarte de Jesus. O estandarte dela tinha a imagem de Jesus, com os santos do lado, escrito Jesus e Maria, e o símbolo da realeza francesa, que é a flor de lis. Ela ia levar o estandarte, levar as pessoas à liberdade, a perderem o medo da liberdade, de cada um cumprir com o seu dever. Porque se Joana não tivesse feito o que ela fez, ficaria um grande vazio, um grande buraco na história da França, na história do espiritismo, na história da humanidade. Ela nasceu para isso. Passou pelos sacrifícios, cumpriu o dever. E inspira a gente até hoje. Então, encerrando a nossa preleção, o texto do Emmanuel, Hora a Hora, Dia a Dia, que está no livro Mãos Marcadas, ele termina assim: observa os teus dias se você deseja uma existência rica de graças e converte as tuas horas em cânticos de serviço. Encontrarás, enfim, a comunhão sublime com aquele que nos ama desde o princípio dos séculos e que, por amor a todos nós, ele jamais abandonou o trabalho incessante, de modo a socorrer-nos e a sustentar-nos até o fim. Então, com essa inspiração de Joana d'Arc e com o tema Eu para isso nasci, busca no teu coração a voz que diz para o que você nasceu. Ocupa esse lugar e vai com Jesus até o fim. Transforma o teu lar num paraíso de amor e de alegria. Transforma o teu trabalho num ambiente de respeito e bom. E aí, cada um de nós vai ocupar o seu lugar no mundo, transformando o mundo num mundo bom para todos, não só para nós mesmos, mas para todos.